Nós estamos sob vigilância 24 horas por dia. Aonde você estiver, tem uma câmera te filmando, acompanhando seus movimentos. Você anda, você entra numa loja, qualquer lugar, e quem não sabe, as câmeras do nosso celular, da televisão e assim por diante, nós estamos sendo vigiados o tempo todo. E isso nos ajuda a entender um dos conceitos básicos do judaísmo. Ozen roat, Ain roat ve ozen shomat. Existe um olho que tudo vê, existe um ouvido que tudo escuta. Até pouco tempo atrás, não era tão fácil imaginar como que é possível você estar sabendo o que está acontecendo no mundo todo. Hoje, se o Google sabe tudo o que está acontecendo na minha vida, com certeza a Hashem pode saber. Mas, no espírito do Tânia, eu queria entrar com vocês um pouquinho mais profundo, para entender que não é dessa forma tão simplória, que a Hashem ele tem um banco de dados, um arquivo melhor do que a China, que tem o reconhecimento facial. Isso seria limitar muito a Hashem. Temos que entender isso de uma forma um pouquinho mais profunda, ou quem sabe muito profunda. O que está escrito na Ética dos Pais, do Pirkei Avot, da malemala memach. Veja o que está acima de você. Ozen roat, Ain roat, ve'ozen shomat, ve'chol masecha be'sefer nechtavim. Um ouvido, um olho que tudo vê, um ouvido que tudo escuta, e todos os seus atos, eles estão sendo escritos no livro. Significa que temos registro de todas as nossas ações. A intenção dos sábios lá, no campo literal, seria falar, meu amigo, presta atenção. Sorria, você está sendo filmado. Se comporta. Se comporta que tudo que você está fazendo está sendo registrado. E aqui a gente tem um controle absoluto. Por isso você deve se comportar. Isso é a explicação literal. Mas eu pergunto para vocês, o que significa isso? Deus ele tem um olho que tudo vê? Deus tem olho? Um dos 13 princípios da fé judaica é acreditar que Deus não tem forma corpórea. Então, que Deus tem olho, Deus tem ouvido. Por que nossos sábios usam essa linguagem de olho e de ouvido? Muitas das coisas que estão na Torá e são trazidas em relação a Deus são mashalim, são metáforas, são exemplos. E aí o perigo de estudar, por exemplo, a Kabbalah sem conhecimento e sem acompanhamento, falando da Kabbalah na origem, pegar o Zohar, por exemplo, porque a linguagem que é usada lá é uma linguagem muito humana. Só que nós temos que ter o conhecimento e a inspiração divina para conseguir entender o que está por trás daquelas palavras. Você pode ler o livro Cântico dos Cânticos, Shir Hashirim, do rei Salomão, e achar que é uma história de romance, quando na realidade está falando de uma relação muito profunda entre a alma e Deus, e foi escrita numa linguagem de romance. Portanto, toda vez que é usado um exemplo humano para Deus, são apenas os lados positivos. E nunca as deficiências. Um corpo, ele tem limitações. Muitas limitações. Deus, ele não tem limitações. Quando é usado o exemplo que Deus, um olho que tudo vê, significa que nós enxergamos através do olho, e Deus, ele enxerga, significa que ele sabe de tudo o que está acontecendo. Só que ele não tem a limitação do nosso olho físico. Nosso olho consegue enxergar 100, 200 metros, quanto ele consegue enxergar? A Hashem, ele consegue enxergar tudo e ao mesmo tempo em todos os lugares do mundo. Só que a Kabbalah fala, até aqui é uma explicação básica. Vamos para a explicação da Kabbalah mais profunda. Como que eu sei que eu recebi uma picada no dedinho do pé? Meu olho não viu. Eu estou lá deitado, não sei o que está acontecendo, de repente eu senti algo no meu corpo. E isso não precisa nem ter visão. Deus nos livre, um cego, ele vai sentir do mesmo jeito.
Isso é chamado Yediat Atzmo, conhecer o que está acontecendo dentro de mim mesmo. O olho serve para ver o que está acontecendo fora de mim. Agora, o que está acontecendo dentro de mim, eu não preciso ver, eu sinto. Contou que uma vez um menininho chegou em casa e falou, papai, fulano, ele queria me bater. E o pai falou, ele queria te bater? Eu não estou entendendo. Ele te falou? Não, não falou nada. Então você tem profecia? Falou, não, ele queria me bater. Falou, como você sabe? Porque ele me bateu. Como que eu sei o que a outra pessoa queria? Porque eu senti. Dizem nossos sábios, quando eu sinto algo, quando alguém dá um tapa na minha cara, eu não preciso ver. Quando alguém dá um tapa por trás, eu não preciso ver. Eu sinto. Temos que entender que a nossa relação com Hashem não é algo fora, é dentro. Hashem, ele não criou o mundo, ele está observando de fora. O mundo é Hashem, sendo criado a cada instante. Nós já falamos, vamos continuar tentando incorporar essa ideia que a criação de Hashem é constante. Portanto, tudo que acontece no mundo não é um detalhe que está acontecendo e Hashem ele é antenado, ele tem agentes, ele tem câmeras. Não, é dentro dele. Nós sentimos tudo que acontece dentro do nosso corpo, a não ser que Deus nos livre, já não faz mais parte do meu corpo. Se eu não estou sentindo mais um órgão, a situação está ruim. Se tem alguma parte do meu corpo que eu não sinto, é um problema. Um corpo sadio, eu sinto todo o meu corpo. Hashem, ele sente tudo que está dentro dele, que é o mundo todo. O tempo todo ele está criando. Nós temos a aparência de estar separados, mas a realidade é que nós estamos o tempo todo englobados em Hashem. Vamos compartilhar aqui dentro das palavras do Tânia. O Kamar Azal, Estakel, nossos sábios dizem, sempre lembre dessas três coisas. Tem um olho que está tudo bem, no ouvido que está escutando e tem um livro que está escrevendo. Pegar, quem Lod Mutagu, e mesmo que Deus ele não tenha formato corpóreo, pelo contrário. Akol Galoi Gadol Lefanav. Não entenda isso como algo fora dele, é dentro dele, ele sabe de tudo. Beyeter Sedlenkez Miriat Ain. Muito mais forte do que a visão do olho, o Shmiat Ozen, a audição do ouvido. A Derech Mashal, como é usado essa metáfora. A qual Derech Mashal, o Adama Yodeu, Margish Beatzmo, como a Chansen fala, Bechad, como a Machavarab, como a Korochom, a Filo Chosh Mitzvener, Agav Derech Mashal. É um exemplo apenas, como que um homem ele sente tudo o que está acontecendo com ele. O homem ele sabe tudo o que está acontecendo, se ele está com frio, se ele está com calor, e mesmo o que está acontecendo na unha do dedinho do pé. E Nechve Beur, se Deus nos livre, começou a queimar. Então a pessoa ele sente tudo que acontece dentro do seu corpo, porque a mente, o cérebro, ele sente tudo que acontece no corpo. Ele é azul, então isso é uma metáfora. Que Hashem ele sabe tudo que acontece no grande corpo, no macrocosmo. Ele lembra porque tudo vem de Hashem e tudo é criado e recebe energia constantemente de Hashem. Está escrito que não existe nenhum ser no mundo que é esquecido, que escapa do conhecimento divino. Como que o Maimonides ele escreve, isso também consta nos livros de Kabbalah. Que Hashem ele conhece tudo, não com conhecimento externo, mas com conhecimento interno. E agora vem a questão. Se nós comparamos Deus com um corpo, o corpo tem limitações. Temos que entender que também essa limitação. A gente falou que o olho tem limitações e aí a Hashem ele enxerga sem limitações. Também o corpo tem limitações, a Hashem ele sente sem limitações. Qual é a limitação do corpo? Da alma dentro do corpo? Já que a alma está dentro do corpo, então a alma ela sente tudo o que acontece no corpo. Mas tem mais um problema. O corpo influencia a alma. Se o corpo não está sadio, isso atrapalha a alma.
de funcionar. E por isso que nós damos muita importância de cuidar do corpo. Não cuidar do corpo pelo corpo. Isso é a ideia dos gregos. Cuidar do corpo como um veículo para a alma. Eu tenho que ter saúde, eu tenho que estar bem, tenho que dormir bem, tenho que me alimentar, tenho que estar feliz. Isso tudo é um veículo para a minha alma poder se expressar. Portanto, o corpo com problema influencia a alma. Hashem não tem essa limitação. O mundo caótico não afeta em nada a essência de Deus. Se o mundo está seguindo as orientações de Hashem ou não, isso não vai diminuir ou engrandecer Hashem. Ani avaye lo shaniti. Eu sou Hashem, eu não mudei antes de criar o mundo, depois de criar o mundo, Hashem ele continua o mesmo. Esses são os princípios básicos do judaísmo. Vamos só finalizar aqui. Por mais que a gente use a metáfora do corpo, não é um exemplo perfeito. Por quê? Porque a alma humana mesmo, a alma intelectual e a alma divina, ela é afetada pelo tudo que acontece com o corpo e pelo sofrimento do corpo. Porque a alma se investe por completo no corpo e ela sente tudo que acontece no corpo. E por isso que disse o aluno do Baal Shem Tov, o professor do Alter Rebbe, um pequeno furo no corpo é um grande furo na alma. Nós temos que cuidar muito do nosso corpo por ser um veículo da alma. Agora Hashem, ele não é afetado por o que acontece no mundo. Nada afeta Hashem. Portanto, isso daqui é uma questão mais profunda, vamos deixar para a próxima aula. Se não afeta Hashem, então o que nós estamos fazendo aqui? Será que não tem relevância para ele as mitzvot, as averot? Temos que entender que é bastante profundo, isso daqui não dá para agora a gente se aprofundar, mas vamos só focar no que ele falou até agora. Nós usamos uma metáfora, primeiro do olho, que enxerga, Hashem enxerga muito mais forte que um olho. Depois a gente entrou numa metáfora mais forte que eu não preciso do olho para sentir se há algo dentro de mim. Então, Hashem não precisa de informação de fora, ele tem informação de dentro, ele sente tudo que acontece no mundo porque tudo está englobado nele. O exemplo, o corpo é uma metáfora, apenas é um exemplo. Trazendo isso daqui para a nossa vida, interessante que uma vez um Hassid, ele chegou para o Tzemach Tzedek, para o terceiro Rebbe, e falou, Rebbe, não dá mais, eu não aguento. Todo mundo me pisoteia, todo mundo pisa na minha cabeça. No sentido figurativo, as pessoas não me deixam viver, não me deixam em paz. E o Rebbe olhou nos olhos dele, às vezes tem que falar umas verdades, ele falou, você se espalha por todos os lugares, então todo lugar que a pessoa anda vai pisar na tua cabeça. O Rebbe quis dizer para ele, você quer se meter em tudo, você quer estar em todas as situações, você que tem opinião sobre tudo, você quer coordenar tudo, então não tem jeito, as pessoas precisam viver, e aí acabam pisando em você, porque você está em todos os lugares. Isso é no campo negativo. No campo positivo, qualquer passo que a pessoa der, ele não está fora, ele está dentro de Hashem. Uma coisa é você falar para a pessoa, não faça as coisas erradas, porque Deus está te olhando, está escrevendo, toma muito cuidado. Isso é uma forma ameaçadora e negativa. A forma racídica, a forma do Tânia é, entenda, você está o tempo todo protegido, embalado, você está dentro de Hashem o tempo todo. Não há razão para desespero, não há razão para nenhum sentimento negativo, muito pelo contrário, se sentir bem. Você não sente, você não enxerga, precisa de um refinamento de caráter, precisa de estudo, meditação, precisa de uma evolução espiritual, mas essa é a maior contribuição desse ensinamento, desse fato. Nós estamos o tempo todo sendo monitorados, protegidos e cuidados por Hashem. Não no sentido negativo de monitorado, mas sim no sentido positivo de cuidado e protegido, amado. E todas as palavras bonitas
não vão conseguir definir esse sentimento, não é mais do que sentimento, essa ação que Hashem ele tem com todos os seres humanos, com o mundo, como Hashem ele cuida com muito cuidado de todos os detalhes. E não é o tema de hoje também, mas é por isso que nós temos que cuidar da natureza. Não é que Hashem está lá no céu, vai ficar triste que eu mexi numa folhinha. É tudo dentro dele. Se eu estou destruindo a natureza, eu estou destruindo uma obra dele. Eu estou destruindo o meu corpo, estou destruindo uma obra dele, um veículo da alma. Isso, a gente começa a ganhar uma outra noção da realidade, enxergar o mundo com muito mais profundidade. E este é o nosso grande objetivo no estudo do Tânia. Boa sorte para todos nós.